Hoje a gente vai falar de um número que por décadas praticamente definiu o que é e o que não é uma descoberta científica, o p-valor. Ele aparece em milhares de estudos, mas também está no meio de uma polêmica danada. A grande questão é, ele é o herói que ajuda a ciência a avançar ou o vilão que pode nos levar a conclusões erradas? Bom, para começar, vamos pensar numa pergunta bem básica. Num mundo com uma avalanche de dados, como é que a ciência consegue separar o que é um efeito real de uma simples coincidência? Sabe, como a gente descobre se um remédio novo funciona mesmo ou se um padrão que a gente observou é só sorte? Para entender isso, a gente precisa voltar lá para a década de 1920 e conhecer a mente brilhante que bolou uma solução, uma espécie de linguagem padrão para a ciência poder tomar decisões e fazer previsões com mais confiança. O método científico precisava de uma régua, de um critério para a gente poder olhar para um resultado e dizer, ok, isso aqui parece promissor. E foi aí que Ronald A. Fisher, um estatístico genial, entrou em cena. Ele queria um jeito objetivo de avaliar as evidências. E a ideia dele ficou super famosa por causa de uma história real. Uma senhora que dizia que conseguia sentir a diferença se o leite era colocado antes ou depois do chá. Parece bobagem, né? Mas Fisher levou a sério. Ele montou um teste. De 8 xícaras, ela tinha que dizer quais eram as 4 de cada tipo. A grande sacada não era ver se ela acertava, mas sim calcular qual a chance dela acertar tudo só no chute. E essa ideia deu origem ao p-valor. Basicamente, ele responde a uma pergunta bem específica. Vamos supor que não existe nenhum efeito real, que tudo é só acaso. Qual seria a probabilidade da gente ver os resultados que a gente viu? Então, um p-valor bem baixinho sugere que seria muito, mas muito improvável aquilo ter acontecido só por sorte. E essa ideia, que parece até simples, virou o padrão da ciência. Quase como um porteiro de balada. Só entra na festa da descoberta científica quem passar por ele. Um número mágico que decidia o que ia ser publicado e o que ia para a gaveta. O Fisher sugeriu um ponto de corte. Se a chance de ter sido tudo por acaso fosse menor que 5%, ou seja, 1 em 20, o resultado merecia atenção. E pronto, esse número P menor que 0,05 virou a regra de ouro na ciência por décadas. Fisher batizou esses resultados de estatisticamente significativos. Mas olha, aqui está o pulo do gato. Essa palavra, significativo, engana muito. Um resultado pode ser estatisticamente significativo e, ao mesmo tempo, o efeito ser minúsculo e relevante na vida real. Significativo, nesse contexto, não quer dizer importante. Quer dizer apenas que provavelmente não foi só sorte. Só que essa regra de ouro, esse número mágico, criou uma pressão gigantesca nos cientistas. E isso, claro, acabou gerando um lado bem sombrio, uma consequência que ninguém planejou. Pensa bem, a carreira de um pesquisador depende de publicar artigos. E as revistas científicas, claro, querem publicar o quê? Descobertas. Ninguém quer publicar um estudo que diz, testamos e não deu em nada. Isso cria um incentivo perigosíssimo. E essa tentação de encontrar um resultado positivo a qualquer custo tem nome. É o p-hacking. É quando o pesquisador fica, digamos, cutucando os dados até eles confessarem o que ele quer ouvir. Isso pode ser tirar um dado que não gostou, testar um monte de coisa até algo dar significativo. É basicamente forçar a barra. As consequências disso são gravíssimas. A prática acaba poluindo a ciência com um monte de alarme falso, com resultados que parecem importantes, mas que, na verdade, não se sustentam. E, no fim das contas, isso destrói a confiança das pessoas na ciência. Isso tudo nos faz pensar: será que o problema não é o p-valor em si, mas o jeito que a gente usa ele? Para responder isso, a gente precisa lembrar qual era a ideia original por trás da ferramenta. A verdade, como muitos estatísticos vivem dizendo, é que o p-valor nunca foi criado para ser o juiz que bate o martelo e diz é verdade, caso encerrado. A função dele sempre foi outra, muito mais parecida com a de um detetive. Pensa assim, um detetive encontra uma pista. Um p-valor baixo é só isso, uma pista. Ele diz, opa, tem algo interessante aqui, vale a pena investigar mais fundo. Ele não resolve o crime, ele aponta uma direção. O próximo passo deveria ser sempre replicar o estudo, buscar mais evidências. Ok, então se o p-valor é só um detetive e não um juiz, como fica o futuro da ciência? Como a gente pode deixar nossa busca por conhecimento mais robusta? Parte da solução passa por coisas que parecem óbvias, mas que nem sempre são feitas. Primeiro, replicar estudos. Ninguém ganha prêmio Nobel por replicar o trabalho de outra pessoa, mas isso é a base da boa ciência. É como a gente checa se uma descoberta foi real ou só um acaso. Outra parte da solução é a gente começar a usar outras ferramentas, explorar novas formas de pensar.
Uma delas é uma ideia antiga de um clérigo do século XVIII chamado Thomas Bayes, que nos permite atualizar nossas certezas à medida que novas evidências aparecem. É uma lógica diferente. Em vez do sim ou não do p-valor, a inferência bayesiana trabalha com graus de confiança. A cada nova evidência, você ajusta sua crença. É um processo muito mais parecido com a forma como a gente aprende no dia a dia, né? A gente vai mudando de opinião conforme aprende mais sobre um assunto. E isso nos traz de volta ao começo. O p-valor não é nem herói, nem vilão. É só uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, o que importa mesmo é saber como e quando usar. A ciência é uma investigação que nunca termina de verdade. E talvez a pergunta mais importante nunca seja provamos que é verdade, e sim qual é a próxima pista.